Estamos fazendo considerações com respeito à divindade com base nas escrituras sagradas a respeito daquilo que estas mesmas nos revelam sobre o tema. No presente momento estaremos fazendo isso à luz dos dois principais livros proféticos, Daniel e Apocalipse. Neste estudo, nós estaremos explorando as revelações sobre a divindade em Daniel, e no próximo estudo estaremos fazendo isso no livro do Apocalipse. Ninguém que estude os livros proféticos de Daniel e Apocalipse se der a atenção também às questões ali relacionadas à divindade, verão que muito dos conceitos, inclusive aquele principal, dizemos, aquele dogma a respeito da divindade, não se sustenta à luz destes livros proféticos. Então, nós temos aqueles que compreendem as profecias de Daniel e Apocalipse, dão estudos bíblicos com respeito aos mesmos, enfim, conhecem profundamente o mesmo ou os mesmos. Mas quantos deles ou quantos destes já pararam para considerar o tema de nossas considerações? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque se fizerem isso, então verão que não há espaço ali para qualquer dúvida com respeito a quem seja o Pai, o Deus Altíssimo, e quem seja o Filho de Deus, que é Miguel. Sim, lá em Daniel, o Filho de Deus em sua pré-encarnação é revelado como Miguel, o grande príncipe. Verso 1, capítulo 9 do próprio livro de Daniel, com respeito ao Messias, com respeito às 70 semanas. O príncipe do exército do céu, no capítulo 8, com respeito à visão do carneiro e do bode. E ali então nós temos a visão de tempo maior, os 2.300 dias anos. São claramente distintas as pessoas do Pai e do Filho ali manifestas, porque o Pai vai se apresentar como um ancião de dias, de acordo com Daniel 7, né? Então aí, o Deus no céu, o Deus do céu, o Deus Altíssimo, por várias vezes, mais de 10 vezes nós temos no livro de Daniel, Yahvé sendo chamado de Deus Altíssimo. E Altíssimo, as escrituras de Gênesis ao Apocalipse nos mostra que é somente o Deus invisível. Tal título não é atribuído ao Filho, e nós veremos isso neste estudo agora, como se segue. O fato é que no capítulo 7, no verso 9, nós lemos: "E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou." Bom, o ancião de dias é o Pai, a suprema divindade, o Deus invisível, o grande Criador, como nós temos visto em nossas considerações sobre a divindade. Observe, e a gente vai ver que neste mesmo capítulo, um pouco mais à frente, vai aparecer o Filho do Homem. E ali então é a pessoa do Filho de Deus, na sua
encarnação. Capítulo 2, 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Então nós temos ali, no capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor, que é uma das personagens principais, envolvendo certos aspectos do livro de Daniel. Inclusive vai haver um testemunho por parte dele com respeito ao Deus Altíssimo, né? Por quê? Porque vai ter um episódio da fornalha no capítulo 3. Então ele vai lançar ali os 3 hebreus, por causa da fé dos mesmos no Deus de Israel. E vai aparecer um quarto dentro da fornalha ardente, e ele vai identificar como filho de Deus ou filho dos deuses. E nós sabemos que aquele que se faz presente ali com os jovens era o filho de Deus, Miguel. Era o Cristo pré-encarnado. Então, no sonho da estátua, que tem que ver o que? Com a ascensão e a queda dos impérios, as subsequentes partindo do império da Babilônia, da qual Nabucodonosor era o rei, ou o imperador, nós temos então que Deus é o que revela os segredos. Deus dá o sonho e, consequentemente, revela os segredos por detrás dos sonhos ou das visões. Entendem? Ainda no capítulo 2, verso 21, ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Que coisa maravilhosa. Nada dos assuntos humanos tem lugar sem a ação direta de Deus ou a sua permissão. Isto porque todo o bem vem de Deus. Agora, o mal que existe em nosso mundo, Deus simplesmente o permite. E isto por causa do livre-arbítrio que ele concede às suas criaturas, como no caso quando Adão e Eva escolheram desobedecer às instruções divinas, incorrendo em pecado, dando lugar à queda do homem. Então nós vivemos num mundo caído, mas nem por isso abandonado por Deus. Porque Deus então entra em cena com seu plano de redenção junto a seu filho para nos dar chance de resgate. Então é quando nós vamos ver aí a revelação do tempo da manifestação do Filho de Deus, quando de sua encarnação, envolvendo o período das 70 semanas, né? Como um recorte do período maior dos 2.300 dias, anos. Entende? Então nós vamos ver ali que na última semana, na metade da semana, o Messias, o príncipe, é tirado. Então, como confundir a pessoa do Filho de Deus com o próprio Deus? Não tem como. Tá? Não tem como. Então, como nós temos visto, são pessoas distintas. Agora, é claro, qual a ligação com respeito à divindade do Pai e do Filho? Ora, está no fato de que pai é pai, filho é filho. E está na natureza das coisas que todo filho herde o quê? Tudo aquilo que pertence a seu pai. Então é por isso que o quê? O pai e o filho são um em natureza, caráter e propósito. E o que significa Miguel mesmo? Quem é igual a Deus ou quem é como Deus. E como, de acordo com Apocalipse 3, 21, é da mesma forma que, de igual modo, ou mesmo que, da mesma maneira. Tá? Então, Cristo é Deus de Deus. Tá? Ele encerra em si os atributos da divindade. Então, nós não negamos a divindade do Filho de Deus e nem diminuímos a sua condição por conta da sua unigenitura. Agora, não confundamos as pessoas hierarquicamente, porque nós veremos aqui em Daniel que a posição que o Pai, o Deus eterno, ocupa é singular. Em Daniel 12 nós vamos ver o homem vestido de linho, que é Jesus, né?
ou o Miguel, pré-encarnado, que ele vai jurar por aquele que vive para todo sempre. Ora, de acordo com Deuteronômio 6,13, onde ali envolve o princípio do culto e do juramento e da obediência, essa é devida unicamente a quem? Ao Deus do Shema, do verso 4 de Deuteronômio 6. Tá? Então nós temos aí Cristo jurando por aquele, jurando por quem? Pelo seu Pai. Por que Cristo não jura por si mesmo? Porque ele sabe que ele não é maior que o Pai. E ele mesmo afirmou, de acordo com João 14,28, o Pai é maior do que eu. O Pai é maior do que o Filho em qual sentido? Hierarquicamente falando, porque ele é Pai. Agora, Cristo e o Pai é um só? Sim, em natureza, caráter e propósito. Quem vê o Filho vê o Pai? Sim, porque o Filho é o resplendor da glória do Pai, expressa a imagem da sua pessoa, de acordo com Hebreus 1, de 1 a 3. É perfeitamente compreensíveis estas questões sobre a divindade envolvendo o Pai e o Filho. Infelizmente, os homens pegam conceitos pagãos e, para aproximar o cristianismo do paganismo, né, o que teve lugar nos séculos 2, 3 e 4 em diante, misturam as coisas, distorcem a palavra de Deus e estabelecem dogmas que não passam de ensinos humanos. Mas a palavra do Eterno, ela permanece inalterável. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Todo-Poderoso permanece para sempre. Amém? Então, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Toda e qualquer ciência que contradiga as Escrituras é enganosa. Por quê? Porque a criação veio pela palavra do grande Criador, como a sua palavra advém é a sua própria palavra. Então, não tem como haver desencontro entre aquilo que as Escrituras revelam a respeito da criação e aquilo que a criação nos mostra. Não tem como. Porque o mesmo Deus que dá a revelação da palavra é o mesmo que criou todas as coisas. E o faz pela sua palavra. Então, quando vem esses cientistas ateus, e a gente até compreende, né? Mas agora, cientistas teólogos cientistas, colocar questões ou fenômenos da natureza em contradição com aquilo que as Escrituras revelam, como, por exemplo, o movimento do Sol, alto lá. Considerando que a Semana da Criação é literal, tá? E a Bíblia deixa bem claro o movimento dos astros, incluindo o Sol e a Lua, então vai se falar do pôr do Sol, tá? Com respeito à celebração do sábado, né? De uma tarde a outra. Veja que a contagem do tempo bíblico é diferente da contagem do tempo humano que foi mudado. Porque lá em Daniel é dito que o quê? Que cuidarei mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. Então veja. Agora vem cá. O pôr do sol é literal ou simbólico? Bom, a resposta correta a esta pergunta está o quê? Na concepção correta da semana da criação. Semana literal. Dias literais de 24 horas, uma semana literal de 7 dias. Ou seja, se os dias são literais de 24 horas e a semana é literal de 7 dias, por que o pôr do sol não é literal? Percebe? Então nós vimos que o quê? O episódio envolvendo Josué o sol e a lua pararam, sim. O episódio envolvendo o regresso da sombra junto com o sol na experiência do rei Ezequias junto ao profeta Isaías foi real, sim. Quando Cristo fala que Deus faz com que a sua chuva caia e o seu sol se levante, né? Então quer dizer, ele está falando ali simbolicamente ou está falando de um fenômeno natural que realmente se dá tal como ele o diz? Ele era leitor voraz do Pentateuco, né? O Filho de Deus, ele é o verbo, ele deu a palavra. Então, onde há espaço para equívoco aí? Absolutamente nenhum. Então é assim, você não querer aceitar a verdade é um direito seu. Agora, distorcê-la? Bom, cada qual
qual faz uso da sua liberdade como bem quer e entende. Todavia, como nós já dissemos e tornamos a repetir, Deus não muda. E aqueles que são guiados, movidos e controlados pelo Espírito darão testemunho da verdade, tal como ela se declara. Interessante aqui no capítulo 4, versos 10 e 11. E viu uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus. E foi vista até os confins da terra. Veja, por milênios os homens criam que a terra o quê? Que a terra é circular, contando com um domo. É a descrição do relato da criação em Gênesis 1. Então a terra tem um centro. Tá? Um círculo tem um centro. Agora, tem um centro um globo? Não tem. Não tem. Tá? Então, ó. Veja, o livro de Daniel não tem só questões proféticas, escatológicas. Veja, ali há aspectos envolvendo a divindade, tá? A cristologia e também geocentrismo. Então, ó, é isso aqui, ó, no centro da Terra, tá? E foi visto até os confins da Terra. Quais são os confins da Terra? São seus extremos, a borda da Terra, né? A Antártida. Onde está o centro aqui no globo? Me mostra o centro do globo. Não tem, porque todo lado é lado. Então, a gente tem que ser humilde, tá? Honesto, verdadeiros, tá? E dar razão a quem tem razão. Não a mim, não a ti, a quem quer que seja, mas a Deus, a sua palavra, a Cristo. Ok? Bom, vamos prosseguir aqui. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus o Altíssimo, que o Deus Altíssimo tem feito comigo. Agora, Daniel 4, Nabucodonosor vai ter uma experiência, né? Então, por causa do seu orgulho, né? Ele cai da sua posição, que Deus o havia exaltado, porque Deus é aquele que, como nós vimos, estabelece e remove. Tá? Então, Deus abate a arrogância dos orgulhosos, mas exalta os humildes. Tá? Então, ali nós temos um testemunho direto, né, do rei Nabucodonosor, falando daquilo que vivenciou, né, do sonho que recebeu de Deus. Então, Daniel recebe a interpretação, e ali ele vai falar do Deus Altíssimo, o soberano. No capítulo 3, como nós vimos, ele vai reconhecer no quarto homem o Filho de Deus. Então, por várias vezes, o Deus de Israel é apontado no livro de Daniel como o Deus Altíssimo. A sua pessoa é inconfundível. Né? Inconfundível. Compreende? Então, nós já falamos da estátua dos 4 animais, a fornalha ardente, Messias o príncipe, né? Então, esses aspectos apontam, né, quem é o pai e quem é o filho e qual o protagonismo que ambos, né, demonstram em sua atuação com respeito a estas revelações. Tá? Ou seja, são divinos, mas distintos, pai e filho. Okay? Por exemplo, o Deus Altíssimo é mencionado várias vezes por esse título. É o Deus do céu, Daniel 2,19, o Deus grande, Daniel 2,45, Ancião de Dias, Daniel 7,13, Yahvé, nosso Deus, Daniel 9,13, Deus Altíssimo por mais de 10 vezes, né? Só no capítulo 7, cerca de 5 vezes. Já o Filho de Deus é identificado como Filho de Deus, Daniel 3,25, Anjo de Deus, Daniel 3,28, Filho do Homem, Daniel 7,13, Príncipe do Exército, Daniel 8,11, Messias o Príncipe, Daniel 9,25, Miguel o Príncipe, Daniel 10,13 a 12,1 e o Homem Vestido de Linho, Daniel 12,7. E o interessante é que o Daniel 12,7 vai agora fazer uma ponte com Apocalipse 10,6, que é o que nós vamos ver no próximo estudo. Apocalipse 10, 5 e 6.
E a partir dali, então, agora nós vamos ver o quê? A distinta pessoa do Pai e a distinta pessoa do Filho sendo apresentada também no livro do Apocalipse. Tem como confundir as pessoas da divindade? Não. De forma alguma. Tá? De forma alguma. Então, é muito interessante, tá? Nós explorarmos questões relacionadas à divindade examinando tais livros. Porque ali tem muito a nos dizer, muito a nos falar. Compreende? Cristo deixou bem claro no Shema, quando rechaçou Satanás em Mateus 4:10. Vai-te, Satanás, porque está escrito, somente a teu Deus adorarás e a ele darás culto. Só. Ou seja, Cristo recitou Deuteronômio 6:13. Tá? E quando ele fala do Shema, nós vamos encontrar em Marcos 12:29, Cristo recitando Deuteronômio 6:4. Ou seja, Cristo sabia muito bem quem ele era e quem é o seu Pai. Compreende? Então, quem quiser confundir, que confunda. Tá? Quem quiser confundir a divindade numa trindade, que confunda. E quem não quiser aceitar a divindade do Filho de Deus, ou seja, que ele é um Deus por causa dos seus atributos, porque Elohim é um plural de atributos e não de pessoas, como confunde a trindade, também fique à vontade. Agora, que a verdade seja dita, tá? Que a verdade seja dita tal qual se revela nas Escrituras. Entende? Então nós tornamos a repetir, não é o que nós falamos por falar, nós ensinamos aquilo que está escrito. Agora, de acordo com a sua devida interpretação. Um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, de acordo com o profeta Isaías. Tá? Então, o nosso canal Ciência na Bíblia visa isso. Tá? E claro, a gente ensina tanto quanto aprende, porque o aprendizado é coisa de toda a vida. Somos eternos, permanentes, aprendizes. Ainda nos céus, quando do regresso do Senhor Jesus Cristo, continuaremos aprendendo. Então, não há limite. Não há limite. O que precisa haver é um coração aberto, uma mente acessível, né? Uma disposição favorável para que, no temor do Altíssimo, nós estudemos a sua palavra e a absorvemos pelo seu Espírito em Cristo Jesus, seu Filho. Amém? Fica então aí para reflexão. É o nosso sincero desejo. Sermão em Cristo. Alexandre Botelho.